Mateus 7, verso 21. Amém? Quem achou diz amém com vontade assim. Isso, glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido um Deus que está restaurando, Senhor, famílias, restaurando, Senhor, casamentos, restaurando vidas. Isso tudo para nós é motivo de muita alegria. Agora, Senhor, o que nós queremos é que o Senhor fale conosco. Fala, Senhor, através da Tua palavra. Fala, Senhor, agora conosco de maneira diretiva, de maneira personal, de maneira individual. Leva-nos, Senhor, a um lugar de compreensão e de aprimoramento. Que nessa noite nós possamos estar unidos, sentados, com os corações abertos para ouvir a Tua instrução. Que aquilo que é humano, natural e terreno desapareça, e que aquilo que é sobrenatural, celestial e divino, que isso venha sobre cada um de nós. Aqui estamos como igreja do Deus vivo, com os corações abertos para sairmos daqui melhorados, aprimorados, aperfeiçoados para a glória do teu nome. Essa é a oração que nós fazemos, e a ti, Jesus, nós damos honra, glória e louvor para tudo que o Senhor fizer. Nós juntos declaramos amém. Amém? Essa palavra que lemos hoje é uma palavra emblemática, é uma palavra que tem uma conotação futurística. Jesus, quando falou sobre essa palavra para os discípulos e para aqueles que estavam junto dele naquela oportunidade, ele não estava falando de algo que já estava acontecendo. Jesus não estava falando de uma palavra temporal. Essa palavra é uma palavra atemporal, é uma palavra que não estava restrita aos dias da vida de Jesus. É uma palavra profética porque Jesus estava fazendo menção a um dia que é muito especial para a igreja. Há um dia que alguns, pela sua incapacidade de fé, não conseguem aceitar que um dia esse dia chegará. Esse dia é um dia tão forte na história da humanidade e na história da igreja, que é conhecido na Bíblia como o dia do Senhor. É um dia que será diferenciado de todos os outros. Hoje nós, para percebermos o agir de Deus, para notarmos a bondade do Senhor, para algumas situações é necessário discernimento espiritual. É algo que, sem discernir o que está acontecendo no mundo espiritual, não conseguimos perceber a presença ou a intervenção de Deus naquela situação. Outras situações, elas já acontecem de maneira clara, de maneira revelada. A palavra do Senhor diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então existe no mundo e na obra de Deus dois temas. Existem dois conteúdos que nós precisamos desvendar. O primeiro deles, e os mais simples, são aqueles que estão revelados. São coisas que estão abertas para que a gente apenas reconheça, se regozije, se alegre e siga a vida.
Agora, existem temas que estão em um lugar em Deus. Existem entendimentos e compreensões que nós não teremos baseado na nossa mente odierna, na nossa capacidade terrena e natural de interpretação de fatos. E esse conteúdo da mensagem de hoje, especificamente faz parte desse tema. Faz parte de coisas que Deus vai realizar em um futuro. E nós, seres humanos, temos uma dificuldade de lidar com o futuro, porque parece que o futuro é um tempo que nunca chegará, porque parece que poupar hoje para ter amanhã é um grande desperdício, porque o amanhã ainda não existe. Fazer um planejamento familiar, fazer um plano de ação que leve tempo para se realizar na plenitude, para nós seres humanos é muito difícil de estabelecer. Porque nós gostamos muito é do agora. Nós gostamos demais é do hoje. E nós devemos sim viver intensamente o hoje. Mas precisamos ter uma consciência da eternidade. Porque o futuro que Deus prometeu, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se foi Deus quem falou sobre o seu futuro, espere, porque certamente esse futuro virá e não tardará. Se você carrega promessas, a palavra dessa noite começa te dizendo: lembre-se das promessas que o Senhor já te fez. Lembre-se de todos os projetos que o Senhor já colocou no seu coração, porque se são projetos, significa que são projeções. Hoje ainda não são reais, hoje ainda não são factíveis, hoje ainda não são notáveis, mas não significa que não existem. Nas mãos do Senhor, o que Ele falou já está pronto. A santa palavra diz: Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida já está pronto. Entretanto, tem coisas que ainda não estão no nosso plano natural, mas não significa que elas não existem. Quando olhamos para Gênesis, nós vamos compreender que existe uma diferenciação entre criar e formar. Você vai ver em Gênesis 1, Deus dando ordens através da sua palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, era vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem compreender a luz. Lá na frente também disse o profeta. Quando Deus disse haja luz, Ele criou todo o resto. Deu uma ordem para as águas, para que elas se ajuntassem em um lugar debaixo dos céus, e aparecesse porção seca, e chamou Deus ao juntamento das águas mares, e a porção seca a terra. E disse Deus à terra: produza erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, que esteja nela sobre a terra. E tudo foi acontecendo. Agora pasmem, estamos falando da criação de Deus, quando Deus criou. Uma sequência de 6 dias de criações de Deus. E aí você vai ver, depois que Deus cria todas as coisas, no início de tudo, o texto vai dizer: e ainda não tinha feito o Senhor brotar as ervas do campo e as árvores frutíferas, porque ainda não tinha feito o Senhor Deus chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar, cuidar da terra. Perceba que Deus tinha criado as árvores, Deus tinha criado os animais, Deus já tinha criado tudo. Entretanto, aquilo que Ele tinha criado ainda não tinha se formado no plano natural. E só depois que Ele manda a chuva e constrói o homem, aí aquilo que Ele tinha criado lá no início, dando ordem para as árvores e para as ervas, só depois isso se materializa e se forma no mundo natural. Tem coisas, meu irmão, que estão nesse hemisfério, na minha e na sua vida,
palavras que o Senhor já criou e declarou sobre o teu futuro, coisas que hoje você olha para a tua vida, para o plano natural, e você não vê nenhuma evidência. Entretanto, se Deus falou, quando Ele fala, não é apenas uma possibilidade. Quando Deus fala, Ele cria. Deus traz à existência coisas que não são como se já fossem. Como? Através da sua palavra. Deus, quando fala, cria. Agora, formar é um outro processo. Criar é o modelo, criar é o projeto, criar é arquitetar, é planificar. Formar é trazer à existência. E é Deus que está nos chamando hoje como igreja, para que nós não percamos de vista as promessas, porque a promessa é a criação do milagre, a promessa é a criação da porta aberta, a promessa é a criação de tudo que Deus disse que vai acontecer. Não perca de vista a promessa de Deus, a palavra que cria, mas não viva o presente desconsiderando que para chegar na promessa existe uma caminhada, porque muitas das promessas ainda estão no futuro. O texto de hoje que nós lemos é um texto que só dá para entender com uma mente futurística. É um texto que traz uma realidade para nós como igreja, que nós só conseguiremos compreender olhando para a vida, sabendo que depois dessa vida tem algo a mais. A palavra do Senhor nos ensina como igreja: se a fé de vocês está depositada apenas para essa vida, considerem-se os mais miseráveis dos homens. Se a nossa esperança está em viver e vencer apenas no hoje e no agora, seria inútil todo o trabalho. Salmo 127 diz: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, ir dormir tarde, comer pão de dores, porque o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Deus está dizendo: você descanse em mim e crê no futuro, crendo que eu estou trabalhando para que você chegue no futuro, e lá no futuro o que eu te prometi hoje acontece. O que nós precisamos é viver o dia de hoje trabalhando duro, firmemente, estabelecendo os planos do Senhor hoje, mas com os olhos no futuro. E o futuro da igreja é aquele grande dia em que a trombeta vai soar e o Senhor virá para buscar a sua noiva. Aquele dia em que os portais celestiais vão se abrir e nós vamos ouvir do Senhor: entrem, benditos do meu Pai. Porque tudo que está aqui foi preparado antes da fundação do mundo, para que vocês pudessem entrar e usufruir. Agora, o texto de hoje também é um texto de ensino. Jesus está diante de pessoas e Ele está dizendo: naquele grande dia, no dia em que as nações forem trazidas até mim, no dia em que todos vão chegar diante do Senhor, essa é uma verdade que também precisa ser dita hoje. Que não apenas os crentes um dia estarão diante do Senhor, que não apenas aqueles que creem, que estão na igreja, um dia estarão diante do Senhor. Hoje nós temos essa grata satisfação de estarmos diante do nosso Jesus por opção. Nós estamos aqui adorando a Jesus por fé e crendo que Ele está aqui porque Ele prometeu: aonde estiverem 2 ou 3, eu estarei ali no meio de vocês. Essa palavra hoje está se cumprindo e nós estamos sim diante do Senhor. Mas chegará um dia que aqueles que não creem também estarão diante dEle. Chegará um dia que aqueles que refutam, rejeitam a fé, também estarão diante dEle. A palavra garante, e ela diz: chegará um dia que todos nós prestaremos conta diante do Senhor. Chegará um dia que todos nós estaremos diante dEle para prestar conta daquilo que fizemos nesse plano. E aí, nesse dia, o Senhor vai polarizar. Aqueles que estão diante dEle serão separados.
Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que uns serão colocados à direita, outros serão colocados à esquerda. Vai haver nesse dia uma distinção, uma separação, e essa separação será definitiva. Nesse grande dia, o que vai acontecer é que o Senhor, para alguns, Ele vai dizer: eu os conheço, vocês são benditos do meu Pai, entrem. E para alguns, pasmem, a palavra será: apartem-se, afastem-se de mim, vocês que praticaram a maldade. Olha que situação poderosa um dia nós iremos enfrentar. É uma situação que naquela hora não poderá mais ter nenhum tipo de arranjo. Naquele dia não restará mais nada a não ser receber o veredito. Não haverá tempo para conserto naquele dia. Não haverá mais tempo para boas obras naquele dia. Não haverá tempo para planejar e colocar em prática naquele dia. Naquele dia nós vamos apenas ouvir o veredito de tudo que um dia fizemos. Ande nessa terra, meu irmão, sabendo que ela é como uma grande antessala. Uma antessala que nós estamos esperando a porta da sala real, do trono de Deus se abrir, aonde nós entraremos, então passaremos a eternidade com Ele. Aonde Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais dor, ali nós estaremos com o nosso Deus face a face. O conheceremos assim como somos plenamente conhecidos, diz a palavra. Naquele dia não haverá mais mistérios, nós compreenderemos tudo plenamente. Mas o que vai fazer com que a porta abra, a chave vire e a gente possa entrar nesse lugar, está atrelado ao que fizermos nesse tempo. Está atrelado à vida que levarmos nesse momento, nessa fase da existência que chamamos de vida. O Senhor Jesus disse: olha, existe um povo que está até fazendo milagres. Existem pessoas que estão fazendo obras maravilhosas em nome de Jesus. Gente que conhece o Senhor e que até consegue ser usada no nome dEle. Entretanto, essas pessoas não têm o que de mais valioso precisa-se. O Senhor Jesus disse que alguns disseram: Senhor, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expulsamos os espíritos malignos, em Teu nome, Senhor, nós fizemos muitas maravilhas. E tudo isso foi verdade, o Senhor não negou, o Senhor não disse: vocês não fizeram. Mas o que o Senhor disse foi: eu não os conheço. Não é um choque pensar que nós podemos conhecer o Senhor e Ele não nos conhecer? Não é um choque pensar que nós podemos estar andando na direção correta, entretanto não estarmos vivendo de acordo com a vontade daquele que nos chamou? Que coisa linda o que Jesus ensina nesse texto. Ele começa dizendo a nós, igreja: fazer milagres, sinais e maravilhas pode não ser o suficiente. O suficiente para Deus não é a grandiosidade das obras. O suficiente para Deus é fazer o que Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará, mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, esse entrará no reino dos céus. Aqui eu quero te encorajar, porque fazer a vontade de Deus é muito difícil. Mas quando você faz, você começa a viver coisas extraordinárias. A vontade de Deus, porque Deus é grande, parece que ela é algo inatingível.
E muitas vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus com coisas que aos nossos olhos são insignificantes. Às vezes queremos a notoriedade do pregar, do falar, dos sinais, e a vontade não é milagre naquela hora, a vontade é apenas cale-se. No olho de um furacão, sabe qual é a vontade do Senhor no meio de um conflito interpessoal? Calem-se. Foi Tiago quem disse que aquele que domina a própria língua, ele é perfeito. Foi Salomão quem declarou: aonde não existe contradizente, cessa-se a contenda, e aonde não há lenha, o fogo se apaga. Todas as vezes que no olho do furacão você consegue se controlar, ei meu irmão, lá de cima o Senhor está dizendo: essa é a minha vontade, e as portas estão se abrindo para que no futuro nós possamos entrar baseado na vontade dele, não na nossa. Tem coisas que nós estamos fazendo a vontade do Senhor sem perceber. Sabe aquela moedinha no semáforo? Sabe aquela roupa que você botou na sacola e trouxe para doar para alguém? Sabe aquele sentimento de ajudar um familiar que estava passando por uma necessidade? Talvez ele nem saiba que foi você que ajudou. Mas quando essa ajuda chegou para um necessitado, ali nós estávamos atingindo a vontade de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus também quem disse: eu tive frio e vocês me aqueceram, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu estive preso e vocês foram me visitar, eu estive enfermo e vocês foram me ver. E as nações disseram: Senhor, quando nós te vimos assim? E ele disse: quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Todas as vezes que o seu coração se abre para essa simplicidade de abençoar alguém, você está acertando o alvo, e o alvo é a vontade de Deus. Coisa difícil, igreja, é vivermos a vontade de Deus. Não porque a vontade de Deus é difícil, mas porque a nossa vontade fica lutando conosco. Os maiores erros, as nossas maiores dificuldades se estabelecem porque nós vivemos uma vida baseada na nossa vontade. Quantas decisões equivocadas tomamos e depois levamos muito tempo para reconciliar, para reconstruir, para recolocar de pé, porque fazemos baseados na nossa vontade. Quantas vezes compramos coisas que era a nossa vontade e depois a gente bota a mão na consciência e diz: para que eu fui fazer isso? Quantos produtos que a gente olha e diz: eu não posso viver sem isso, todo mundo tem. Dá uma vontade, e depois que adquire fica pensando: para que isso? Todo mundo está indo, dá uma vontade de ir, mas lá no fundo a vontade do Senhor fica brotando no seu coração dizendo: você não é todo mundo, você é geração eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que tirou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. O convite nessa noite para começarmos essa mensagem é: vamos viver a vontade de Deus? Vamos deixar de lado as nossas mazelas, fraquezas ou até mesmo interesses pessoais, e vamos tentar focar em acertar plenamente a vontade do nosso Deus, começando com coisas simples, perdoando quando sabemos que Deus manda perdoar. Pedro certa vez estava no auge da sua convicção de que estava fazendo a vontade de Deus. O texto não diz, mas poeticamente dá para termos uma licença de conjecturarmos. Ele teve um conflito durante o dia com alguém, e aquela pessoa causou um dano a ele e lhe pediu perdão. E Pedro tinha uma característica: ele era sanguíneo, ele era colérico, ele logo reagia.
Mas naquele dia ele estava tão cheio, tão abençoado, que ele perdoou. E a mesma pessoa veio e lhe causou o dano de novo. Se arrependeu, pediu perdão e Pedro perdoou. Essa sequência continua aí, por 7 vezes ele perdoa esse irmão. E quando ele se sente no ápice da santidade, quando ele se sente no ápice da vontade de Deus, perdoando 7 vezes num dia, a mesma pessoa, Jesus, ele chega até o Senhor Jesus e diz: Senhor, quantas vezes é necessário perdoar num dia? Até 7 vezes, Senhor. Ele tinha esse histórico ao seu favor, mas agora ele estava falando com Jesus. Jesus é o mestre do perdão. Jesus desceu da sua glória e veio aqui para salvar a humanidade e para nos perdoar, diz o texto. Quando ele chega em Jesus dizendo 7 vezes por dia, Jesus eleva o nível só um pouquinho. E Jesus diz: não, Pedro, nós devemos perdoar até 70 vezes 7 por dia. Depois pegue a calculadora, faça os cálculos e você vai ver que falta quase tempo no dia para arranjar treta com alguém para perdoar 70 vezes 7 por dia. E é nesse ambiente que o Senhor está dizendo: quer acertar a minha vontade? Comece com coisas simples que você sabe que são verdades para Deus. Comece com coisas que o mundo talvez não vá te aplaudir, porque são feitas no secreto. É entrar em acordo com a esposa, é entrar em comunhão com os filhos, é dedicar a sua vida a fazer o bem. E muitas vezes esse bem não será debaixo dos holofotes da mídia, mas será no oculto e no secreto. Agora presta atenção, meu irmão, nós servimos a um Deus que tudo vê, que nada fica oculto diante do Senhor. Foi o próprio Cristo quem nos instruiu. Tu, quando orares, entra no teu quarto, sai da plataforma, fuja dos holofotes e ore em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te abençoará e te recompensará publicamente. Você faz a vontade no secreto e Deus conta para todo mundo. Você faz o que é certo no secreto e Deus vai colocando no coração das pessoas que você é alguém confiável naquela área. É por isso que durante o dia muitas coisas acontecem e você diz: tinha tanta gente aqui para ajudar, por que comigo? Tinha tanta gente nesse prédio para ser abençoador, por que foi o meu interfone que tocou com alguém pedindo comida? É porque quando você acerta a vontade, o Pai que vem em secreto mostra aonde a bênção, a mão e o poder dele está, para que os seus filhos possam chegar e a glória que está em nós seja derramada em outros. Por isso, acertar a vontade, gente, faz toda a diferença. Jesus também disse naquele dia: os que vão entrar serão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O meu Pai que está no céu, que está à espera de vocês. Se tem alguém que pode nos ensinar a vontade do Pai, é Jesus. Se tem alguém que pode mostrar para nós o que o Pai quer que nós façamos, é Jesus, o Filho. Todas as vezes que Jesus entra em um lugar, a vontade de Deus se estabelece. Às vezes nós não conseguimos realizar a vontade, então tem uma estratégia. Sempre que eu estou diante de uma situação que para mim é humanamente impossível, aonde a minha condição financeira não alcança, aonde a minha capacidade intelectual não me permite resolver, aonde eu não tenho estrutura suficiente para realizar ou solucionar o problema, quando eu me deparo diante de um desses desafios, logo me vem à mente: eu não posso, mas o meu Jesus pode todas as coisas.
Eu não tenho condições, eu não tenho força, mas eu sei que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí então logo me vem a ideia: eu não consigo, mas se eu chamar Jesus, o ambiente vai mudar. Eu não consigo atravessar esse mar, eu não consigo passar por esse deserto, mas se Jesus vier, vai mudar, porque aonde Jesus chega, a vontade de Deus se estabelece. Todas as vezes que Jesus entra em um lugar, a história muda. Quando Jesus entra em uma família, a história inteira da família muda. A Bíblia conta o dia em que Maria, uma camponesa, foi visitada por um anjo, Gabriel. O anjo vem até ela e lhe cumprimenta dizendo: Pai seja convosco. Você é bem-aventurada, bendita entre as mulheres. Aquela menina simples, uma virgem, uma menina que estava numa situação deplorável, não de miséria, mas de simplicidade. Ela agora recebe a visita de um anjo, e um anjo que assiste na presença de Deus. Ela era uma anônima até aquele momento, mas os céus viram nela algo que iria fazer a diferença na vida da humanidade. E o que era? Aquela mulher, aquela menina, ela tinha espaço na sua vida para que Jesus pudesse entrar. Ela tinha espaço na sua existência para que o Rei da Glória pudesse descer e fazer guarida, fazer morada. Talvez hoje você está aqui e se sente anônimo. Talvez o invisível social lá no trabalho. As rodinhas nunca são à sua volta, a evidência nunca está em você, o foco nunca está em você. Agora, se houver espaço aí dentro para que Jesus faça morada, já era. Uma hora você vai transformar em um potencial dos céus na terra para mudar a história de outros. Quando Maria recebe aquela palavra, ela olha para o anjo e fica pasma. Ela fica pensando: que cumprimento é esse? Bendita entre as mulheres, eu? Ninguém nem me conhece. Mas porque ela fazia a vontade do Pai que estava nos céus, o Pai a conhecia. Você pode não ser conhecido na terra, pode não ter muitos seguidores nas mídias sociais, mas se está fazendo a vontade do Senhor, ei, os céus te conhecem. Permaneça. E o anjo diz: Maria, você vai ser coberta com o poder do Altíssimo. O Espírito Santo te cobrirá e você vai conceber e darás à luz a um filho, e porás o nome dele de Jesus. E no seu nascimento muitos vão se alegrar e regozijar. E ela olha para o anjo e diz: como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem. E o anjo explica: o poder do Altíssimo, ele vai te cobrir. E esse espaço que você tem, quando o Espírito Santo descer, será preenchido por Jesus. É o que Deus está dizendo para a nossa geração. Se você tem um espaço vazio aí dentro e você se colocar numa condição de fazer a vontade de Deus, vai chegar uma hora que esse espaço será plenamente preenchido pela presença de Jesus. Quando ela recebe essa indicação do anjo, ela diz: cumpra-se em mim. Muitas vezes o projeto futuro não acontece, não é porque Deus não pode realizar. É porque quando recebemos o projeto e ele é grandioso demais, a gente refuta. O Senhor chamando as nações para pregar a palavra em outros idiomas, e a gente olhando para a nossa pequenez e dizendo: como? Dizer como não é o problema é quando a gente diz como, duvidando de que Deus pode fazer. Perceba que Maria também disse: esse projeto é grandioso, como? E o anjo disse: vai ser uma obra que vai vir do alto, vai descer de cima, você será preenchida, você será plenamente cuidada, não é obra humana, homens não vão te tocar. Aquilo que Deus vai fazer em você, meu irmão, é feito pelo Espírito, não tem ajuda humana.
O anjo visita Maria e ela recebe essa palavra e aceita. Quando ela aceita a palavra, Jesus vem, é colocado dentro dela, e agora Jesus entra nessa família. Jesus entrou nessa família que era uma família normalzinha, uma família que não tinha um histórico de pessoas que tinham notoriedade na cidade, que eram famosas. Não, era uma família normal, mas que deixaram de ser normais quando Jesus entrou. Era uma família que todo mundo era igualzinho, mas quando Jesus entrou, essa família entrou para a história da humanidade. Até aqui a sua vida pode ser normalzinha, mas se você deixar Jesus entrar, Ele pode te colocar marcado na história da tua geração, meu amigo. Você já parou para pensar como é que um negócio caseiro um dia se transforma em uma multinacional? Não sei se você já parou para ler biografias de homens e mulheres que fizeram algo relevante em corporações. Quando a gente olha para uma grande marca, parece que já nasceu gigante. Quando a gente olha para uma grande empresa, parece que já nasceu enorme. Pasmem, as maiores corporações de hoje nasceram em fundo de quintais. Eu não sei se você já parou para pensar, por que é que no meio de uma crise, uma portinha de comércio fecha, a outra também fecha, é na mesma rua, é no mesmo fluxo, às vezes o sentido da rua é único, não tem privilégio de estacionamento, mas algumas fecham. E pasmem, no meio dessa mesma crise, algumas permanecem abertas, e não apenas abertas, começam a se expandir e a crescer no meio da crise. Você já parou para pensar que existem pessoas que hoje são relevantes na fé, ministros do Evangelho, que hoje estão influenciando a nossa nação para seguir a Jesus, e que essas pessoas têm irmãos, familiares, que continuam com a sua vidinha normal, mas de repente um começa a voar mais alto, começa a entender o que eles não entenderam, começa a falar de coisas que a família nunca ouviu. É gente que está na mesma igreja, ouvindo a mesma mensagem, recebendo o mesmo alimento, tomando a mesma água do bebedouro, usando o mesmo banheiro, mas de repente um começa a subir e voar mais alto. De repente um começa a ter revelações de respostas e coisas em Deus que começam a abençoar a vida de toda a congregação. De repente alguém desponta. Sabe o que é isso? São aqueles que em algum momento na sua vida dizem o que Maria disse: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu abro espaço para o Senhor Jesus entrar, e quando Ele entra, Ele eleva, coloca num lugar alto e faz com que a vida inteira seja transformada. Ei, Blumenau, o Senhor te trouxe não apenas para ouvir uma mensagem, mas para colocar um desejo no teu coração de ser na tua casa aquele que vai dizer: eis-me aqui, Senhor, começa comigo. Existe uma unção sendo derramada sobre a nossa história, e esse é o tempo, é a história da igreja. Ei, meu irmão, falei hoje pela manhã, o Senhor disse: chegou a hora do impacto. Chegou a hora de Deus impactar os lugares com a sua presença. E vai começar com quem? Com aqueles que disserem: eis-me aqui, Senhor. Você vai começar a vender mais que todo mundo, e não vai ser para a tua glória, porque você vai dar espaço para Jesus. O problema lá na tua loja não vai mais ser arranjar ajuda, fazer propaganda para as pessoas chegarem, não. O teu problema vai ser fechar a loja no horário, porque quando Deus entra, tudo muda. Deus está dizendo: ei, abre espaço, diga sim, porque quando Jesus entra, tudo é transformado. Maria foi aquela que abriu a porta para Jesus entrar na família. A sua prima Isabel estava grávida, na velhice, diz a palavra. Lucas 1:37, o anjo fala para Maria: ei, Maria,
A tua prima também está grávida e ela vai dar à luz a um filho já na velhice, porque para Deus nada é impossível. Ei, o sonho pode ser grandioso, a promessa pode ser enorme. Não se baseie na dificuldade do trabalho, se baseie na grandeza do Deus que você serve. Maria vai até Isabel. Quando ela chega perto de Isabel, quando ela chega na casa, Maria cumprimenta Isabel. Maria faz uma saudação normal, dizendo: "Pai seja convosco". E quando Isabel escuta a voz daquela que está carregando Jesus, o texto diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo, só em ouvir o cumprimento. E se tiver um espacinho para Jesus entrar na nossa vida, palavras que vão sair da nossa boca são suficientemente poderosas para encher outros com aquilo que a gente carrega. Ei, mãe, não vai ser pelo muito falar com esse menino, com essa menina, dizendo de novo, eu já falei, não. Você vai estar cheia de Jesus, e uma palavra sua vai gerar temor no coração dele, no coração dela, e as coisas vão mudar para a glória de Deus. Ei, você, meu irmão, que tem boas ideias, mas você não consegue aplicá-las porque as pessoas não te dão crédito, se encha de Jesus, e uma palavra sua começa a abrir o coração de quem está perto, e aquele projeto grandioso que está escondido aí dentro começa a ser colocado em prática para a glória de Deus. Quando Maria fala, Isabel é cheia do Espírito. E quando ela é cheia do Espírito, o texto vai dizer que a criancinha que ela carrega no ventre começa a se mover. Começa a se mover, denota que antes estava parado. O filho que ela carregava, o projeto já era de Deus, era um milagre. Mas sabe quando você já está fazendo algo para Deus, mas está meio parado? Sabe quando você tem convicção plena de que é de Deus, está cheio de Deus, mas as águas parecem que estão meio paradas? Você toca muito, mas assim, estou tirando umas férias. Você tem uma habilidade para pregar enorme, mas assim, já preguei tanto. Está cheio, o dom está aí, mas está parado. Aí basta um doido, uma doidinha, cheia de Jesus, chegar perto, e o fogo que está nele ou nela começa a te incendiar. Você começa a andar com gente motivada, vai dando uma coceira, uma vontade de ganhar um mundo, uma coisa doida, não dá nem vontade de dormir, porque quem está cheio enche outros. Então Deus está te dizendo: só abre um espacinho. Não precisa muito, só aceita a vontade do Pai. E a vontade do Pai é Jesus. Maria fala e ela é cheia do Espírito Santo, e aquele projeto paralisado se move. O texto diz que não apenas se move, mas a criança salta no ventre. Isabel disse: de alegria. Outra coisa linda que acontece quando Jesus entra. Quando Jesus entra, ele enche quem recebe, mas também enche quem está perto. Quando Jesus entra na vida de alguém, um movimento começa. Segunda-feira, dia de trabalho, a tua rotina será diferente. Chega lá, bater o cartão, esperar dar o horário para ir para casa. Ei, Deus vai te motivar como no início. Você vai andar naquele lugar com um coração de Deus, iluminando aquelas mentes, falando do reino e vivendo a plenitude do Senhor. Vai ter movimento, porque quando Jesus está, não dá para ficar parado. Coisa boa é andar com gente cheia de Jesus. Pensa num povo criativo, é quem carrega Jesus. Está sempre tendo ideia. O problema de andar com quem é cheio de Jesus não é pedir para fazer, é dizer assim: meu querido, tem como dar só uma esperadinha? Ô minha querida, o que tu acha da gente se concentrar e fazer isso aqui que a gente já começou? O que tu acha? Mas é muito melhor trabalhar com gente motivada, que você precisa frear, do que andar com gente que você tem que carregar nas costas. Sabe quem é que sobe no mundo corporativo de hoje? Os proativos.
Proatividade tem tudo a ver com Jesus. Quando Ele veio, Ele tocou fogo no universo e nunca mais a gente parou de queimar. E aí Isabel diz, a criança saltou, e saltou de quê? De alegria. Ei, vamos combinar que os dias são difíceis. Vamos ter uma conversa real. Os dias são maus. As notícias não são boas. Entes queridos partindo. Um caos econômico, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, está acontecendo plenamente, tudo. Mas aquele que falou que isso ia acontecer, deixou uma ordem para nós. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem as vossas cabeças, porque a salvação de vocês está próxima. Não sei você, mas se tem algo que me alegra é pensar que eu vou ser salvo. Quando eu descobri como seria a salvação de Jesus na minha vida, no final da história, eu comecei a entender a alegria que eu sentia quando a minha mãe me chamava para uma conversa. E a conversa era tipo assim: você fez algo errado, eu te avisei que não era para fazer, vem aqui. A minha carne e meu corpo queriam fugir. E ela dizia: se fugir vai ser pior. A minha mente querendo voltar e meu corpo querendo fugir, uma luta. E aí quando estava todo o cenário armado, e ela com um chinelinho na mão, em algumas oportunidades chegava um anjo que chamava pelo nome de irmão. O irmão mais velho que via minha mãe dizia: para com isso, mulher. E ela olhava: tu não sabe o que ele fez? Não, mãe, deixa, é criança. E eu fazia aquela cara de criança. E aí ele me abraçava, começava a brincar, e a minha mãe se esquecia do chinelo e me dava uma alegria de ter sido salvo daquela surra. Ei, todos os dias o Senhor continua nos salvando. Salvando das aflições, salvando das doenças, salvando das crises. Ei, gente, nós temos milagres no nosso meio. Está tocando aqui conosco o irmão Alex. Estava na UTI. E está aqui, tocando para Jesus, porque o Senhor o salvou. Quantas salvações aí embaixo, se cada um pudesse levantar a mão e dizer quanta coisa o Senhor tem feito por nós. E sabe o que Ele espera quando a gente descobre que está sendo salvo? A alegria. Quando Jesus entra, Ele salva e deixa todo mundo feliz, alegres. Nesse texto de Maria, quando Jesus entra na família, ela volta para casa. E quando ela volta, ela é recebida por José, o noivo, que viu a sua esposa virgem saindo. E quando ela volta grávida. Aí, pasmem no que acontece quando Jesus entra numa casa. Maria recebe Jesus, Jesus entra na família, Isabel, a prima, é tocada, começa um rebuliço. Agora Maria volta para casa e encontra o marido. José, quando vê aquilo, humanamente ele tem todos os subsídios para dizer algo errado, como diria popularmente, algo errado não está certo, não combina. Mas porque ele era justo, ele foi orar, ele foi falar com Deus, ele foi buscar uma forma de deixar Maria secretamente, porque ele era justo. Olha que coisa linda. Ele tinha todas as razões do mundo para deixá-la de lado, mas porque ele era justo, no olhar dele, a injustiça de Maria ou o erro que ela tinha cometido não iriam alterar a justiça que ele carregava. Pode estar todo mundo fazendo errado, nós não faremos, porque o Senhor nos justificou. Pode estar todo mundo tentando, e as evidências podem ser, nós não faremos para manter a justiça de Deus sobre nós. E um princípio de sabedoria:
Porque José não agiu na sua vontade, mas buscou a vontade do Pai, Deus teve tempo de trabalhar o seu coração para dar a ele a resposta perfeita. Ei, não reaja no impulso, ei, não faça na sua vontade, procure o tempo de saber a vontade de Deus, porque quando a vontade de Deus for revelada, vai ser bênção para todo lado. A vontade de Deus se manifesta em um sonho para José. José sonha e um anjo vem e diz a ele: José, não tema receber a tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito de Deus. Como eu queria que Deus visitasse assim aqueles que duvidam da gente e dissesse: ei, não se mete com ele, o que ele está carregando veio do alto. Não seria bom, esposa, Deus vir dar um sonho para teu marido dizendo: ei, não toca nela, não mexe, não atrapalhe o plano, ela é de Deus e está fazendo algo lindo para mim? Não seria bom você que é funcionário chegar amanhã, segunda-feira, no seu posto de trabalho, e aquele encarregado, que também atende pelo codinome de atribulado, ele te tratar com um zelo e dizer: homem de Deus, vem cá, senta aqui, mulher de Deus, o que tu está precisando? E você ficar dizendo: meu Deus, até ontem era, e hoje está assim. E aí você um dia descobrir numa conversa que ele teve um sonho, e Deus contou para ele que você carrega algo de Deus. O que aconteceu com Maria foi exatamente isso. Voltou para casa e porque ela carregava Jesus, o marido começou a sonhar com as coisas de Deus. Perceba que não teve discussão e briga. Perceba que não foi necessário um DR. Eles não precisavam discutir a relação para entender que um era de Deus e o outro não era, não. Ela estava tão cheia de Jesus que o próprio Deus mandou um sonho para ele dizendo: ei, deixa a minha serva trabalhar, o que ela está carregando veio do alto. Eu creio nisso, gente, que nós vamos andar nessa terra e as pessoas vão abrir portas, não porque a gente é bonitinho ou porque tem dinheiro, mas porque vão ver em nós pessoas que carregam aquilo que veio do alto, o Espírito de Deus que nos foi dado. Todas as vezes que Jesus entra, Ele muda tudo. A Bíblia é repleta de histórias de Jesus entrando e mudando o destino. Uma das histórias que eu mais gosto de mudança de vida, quando Jesus entra, é quando ele entra na empresa de Pedro. Pedro era um empreendedor, tinha uma cooperativa de pesca, tinha pessoas trabalhando junto com ele, agregados, mas estava vivendo uma crise terrível. O texto bíblico diz que ele estava no mar da Galileia, na beirada do mar. Ele e outros barquinhos tinham vindo de uma rotina de uma noite inteira que não tinham pegado nada. Saiu para trabalhar, foi cedo, passou a madrugada e a noite toda trabalhando, mas não voltou para casa com salário. Uma noite inteira de frustração, de trabalho sem recompensa. Quem sabe você está aqui com salários atrasados. Quem sabe você está escutando essa mensagem e você tem coisas para pagar e não consegue porque não te pagaram. Esse era o contexto de Pedro naquele dia. Aí Jesus vem caminhando pela praia e Pedro está lavando as redes, diz o texto. Uma multidão vem com Jesus, apertando Jesus para ouvir a palavra. E Jesus chega perto do barco de Pedro e diz a ele: olha, afaste o teu barco, afasta um pouquinho o barco, tira ele da areia, coloca ele na água para que eu possa pregar para a multidão. Pedro aceita, Jesus entra no barco e começa a pregar. Um princípio lindo para que Jesus entre e comece a mudar uma história é que às vezes Jesus já está dentro do barco, às vezes Jesus já está dentro da empresa, já está no casamento. Entretanto, aquele casamento, aquela empresa,
não dão a Jesus espaço para que ele possa atuar. Quando Pedro afasta o barco e Jesus senta no barco, Jesus pega o barco de Pedro emprestado para pregar a palavra. Será que lá na tua mesa de trabalho tem um espacinho para que a palavra de Deus seja liberada? Será que Jesus pode usar a tua empresa lá no começo, quando vocês vão se reunir? Será que dá para ele chegar de manhã cedo e interferir ali com uma oração no meio de vocês? Será que dá para Jesus usar o nosso carro para abençoar alguém? Será que Jesus pode usar a nossa capacidade intelectual de criar para criar algo para o seu reino? Foi algo simples. Jesus pediu: Pedro, deixa eu usar o teu barquinho falido. Deixa eu usar o teu casamento que está em frangalho aí, deixa eu usar. Deixa eu usar a tua vida financeira que você está dizendo é impagável, pastor. E Jesus, para mudar a história, ele só quer um espaço. Deixa ele entrar nessa área. Deixa ele entrar na tua vida econômica. Deixa ele entrar no casamento. Deixa ele entrar na empresa. Deixa ele entrar no teu dom. Deixa. Pedro fez algo poderoso. Ele disse: entra, Senhor, está aí meu barco. E aí Jesus começa a pregar. Jesus começa a pregar tendo liberdade dentro do barquinho falido. E depois que Jesus prega, ele olha para Pedro e diz: Pedro, agora é o seguinte, vamos ao mar alto? Você sabe, no mar alto ele faz uma pesca maravilhosa. O sucesso é tanto que o barco começa a afundar. Eles têm que chamar outros barcos para dividir aquilo que deu certo agora. Agora o pedido que Jesus faz é: vamos para o mar alto. O pedido que Jesus faz agora não é para lançar a rede na praia, não é para lançar a rede no raso. Tem um lugar te esperando de águas profundas, aonde você vai ter êxito. O que Deus estava dizendo através de Jesus para Pedro é: Pedro, está tudo certo, você está na atividade certa, você tem os instrumentos corretos, a única coisa que está errada é o lugar, Pedro. Você sabe tocar e você gosta disso, mas o instrumento está lá na gaveta, lugar errado. Você queima em falar de Jesus, mas o dom está no lugar errado. E o Senhor está dizendo: ei, eu quero te colocar no lugar certo, e aquilo que você já tem vai dar certo para a minha glória. Me lembro que nós tínhamos um banheiro social na outra igreja, lembra? Lembra, Jesus? Povo doido. E aí o irmão Jerônimo era o responsável para construir o banheiro. E aí toda semana eu dizia: gente, essa semana nós vamos terminar o banheiro. E aí não dava, a gente conseguia comprar 5 tijolos. O irmão Jerônimo vinha, botava os tijolos. Não tem mais, hein, papai? Não tem. Tá bom, amanhã a gente continua. Para resumir a história, foram 8 meses. Quando a parede ficou pronta, o irmão foi embora, eu acho, né? Ele foi antes de ver. Tu vê que loucura. Deus usou ele para começar e ele foi embora. E depois nós terminamos. Gente, era uma parede, sei lá, de 2 metros. E eu ia para casa e ficava: Senhor, como é que a gente não consegue terminar esse negócio? Senhor, é só um pouquinho de tijolo. Senhor, não tem barro no mundo para o Senhor mandar uns tijolos aqui para a gente, Senhor. Meu Deus. E ficou. Aí de repente começou a vir um material, foi indo. Ah, meu Deus, pum, deu certo. Começamos a trabalhar. No último mês lá, nós demos 80 banhos em um mês. 80 pessoas que foram atendidas lá naquele banheirinho num único mês. E quando viemos para cá, a gente não conhecia nada. Quando eu abri aquela porta do lado de fora, que eu olhei aquele corredor, o meu coração disparou e eu pensei: quer ver que é banheiro? Aí nós abrimos a segunda porta.
Quando eu olhei, era um banheiro todo cheio de azulejo, bonitinho, com pia, já com a saída do chuveiro. Eu digo, meu Deus, tá pronto. E aí eu fui pelo lado do corredor e olhei, tinha mais uma porta. Eu falei, só que faltava ser mais um banheiro, Senhor. E quando eu abri a porta, pasmem, mais um banheiro, grande, amplo, pronto. Cheguei no final do corredor, uma sala. Lá as roupas ficavam dentro do banheiro e agora tem uma sala só para guardar as roupas. Quando eu saí, já saí chorando, porque a gente não chora, né? E sabe qual foi a sensação? Porque vocês não desistiram naquele outro ambiente, agora eu coloquei vocês no lugar certo. E no lugar certo tudo flui. Quero profetizar sobre a sua vida que ainda esse mês o Senhor vai te colocar no lugar certo. Esse instrumento vai sair da gaveta, você vai voltar a tocar para a glória de Deus. Você vai voltar a ministrar com alegria para a glória de Deus. Você vai voltar a falar das verdades do céu para a glória de Deus. Deus vai nos reposicionar e isso está começando hoje para a glória dele. Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus.